Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Por gentileza, se você pode abrir a sua Bíblia comigo, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Êxodo, capítulo de número 2, e na verdade é o verso de número 1 ao 10. Foi lido de 1 ao 3, mas nós vamos estar lendo somente o verso de número 9. Já foi lido de 1 a 3, então nós vamos ler o verso de número 9. Êxodo, capítulo de número 2, capítulo 2, e o verso de número 9. Os irmãos encontraram, glória a Deus. Muito bem, então nos diz: então lhes disse a filha do faraó: leva este menino, cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Obrigado, irmãos. Pode estar sentado, por gentileza, irmãs. Nossa saudação, aqueles que estão nos escutando, nos acompanhando através do Facebook ou de nossas redes sociais. Que bom que você está conosco. Se você pode agora, aquilo que você está fazendo, você parar um pouquinho e nós meditar na palavra de Deus, ou se você pode com o teu celular deixar próximo de você e prestando atenção. Se você pode estar me escutando, me ajudando, glorificando o nome do Senhor, exaltando a presença do Senhor, bendizendo o nome dEle, e eu creio que nós juntos vamos nesse momento entrando na presença do Senhor um pouquinho mais. Muito bem, o texto que nós estamos lendo é um texto que ele transcorre em torno de 1400 anos antes de Cristo. Todos nós conhecemos a palavra de Deus, já lemos várias vezes sobre o José do Egito. Deus inicia com um projeto sobre uma família. Posteriormente, o Senhor estende desta família, ele cria uma nação para que pudesse exaltar o seu nome. Todo mundo sabe que o José do Egito levou seu pai, levou sua família para o Egito, num tempo de muita crise, de muita dificuldade, e lá eles foram acomodados na terra de Gósen, a melhor terra que tinha naquela época, às margens do grande rio Nilo, e ali eles puderam cultivar, criar animais, e o povo de Israel prosperou, se tornaram ricos, poderosos, e agora chegou um momento em que eles constituíram-se uma ameaça. Neste tempo, já não tem mais dois reinos, houve uma guerra civil, e os dois povos do Egito se juntaram numa grande nação. Só que os governantes do Egito que ascenderam ao poder neste momento, quem governava não conhecia os feitos do Deus de Israel que tinha livrado a nação do Egito num tempo de dificuldade. Eles não sabiam a história de José, a história do povo de Israel, mas eles estavam olhando só para aquilo que estava acontecendo naquele momento, infelizmente. Isso é uma dificuldade, quando as pessoas, às vezes, elas não olham o contexto das coisas e elas tomam decisões. Mas, enfim, eles estão aqui no momento como uma nação dentro de outra nação. Então, Faraó um dia consultou seus conselheiros e quis tomar pé de como estava esse povo colocado e quem eram eles. Então ele percebeu que essa nação constituía-se uma ameaça para eles no olhar humano. E eles pensaram: esse povo vai nos dominar, e esse povo vai nos escravizar. Então, antes que eles nos escravizem, nós vamos escravizar eles. E eles começaram a escravizar esse povo, não fazendo pirâmides, como muitos apontam. Os historiadores dizem que não. Eles começaram a trabalhar fazendo uma grande metrópole e monumentos e outros feitos magníficos que tinha lá no Egito, mas eles trabalhavam dia e noite como escravo lá. Faraó, ele fez uma determinação,
Ele determinou que todos os meninos que nascessem deveriam de morrer. Todas as crianças do sexo masculino que elas nascessem deveriam de ser mortas ao nascer. A palavra do Senhor no capítulo de número 1 diz que as parteiras, inclusive se leva nos textos o nome dessas parteiras, elas temeram a Deus, porque elas conheciam as histórias do povo de Israel, e elas não quiseram matar nenhuma criança, mas chegou um ponto que elas não tinham mais o que fazer, então elas estavam se esquivando de ir acompanhar as mulheres ao terem a luz. Agora nós entramos no capítulo de número 2. Um casal jovem se conhece pela tradição, eles são parentes de longe, mas eles são parentes. Eles são da mesma tribo, eles são da tribo de Levi. É uma tribo que era consagrada, eles buscavam a Deus ardentemente, eles oravam mais do que as outras tribos, eles serviam a Deus mais que as outras tribos, tanto que o Senhor, um pouco adiante, vai determinar que eles sejam anátema ao Senhor, ou seja, eles são separados para trabalhar exclusivamente para o reino de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que um homem da tribo de Levi conheceu uma mulher da tribo de Levi. Quem era esse homem? O nome desse homem era Anrão. E ele conheceu uma mulher que era parente dele, chamada Joquebede. E eles casam. Mas quando eles vão ter o terceiro filho, entra o decreto do rei que as crianças devem morrer. Agora eu pergunto para vocês, qual é o pai que fica tranquilo quando tem uma criança na expectativa de vir ao mundo e uma expectativa que essa criança possa vir a óbito? Eu creio que, como pai, e eu sei que os senhores, muitos pais que estão aqui, né? Muitos que aqui estão são pais, os que estão me escutando vão responder a mesma coisa que eu. Não aceitariam de jeito nenhum o seu filho nascer e ser condenado à morte. Por quê? Porque todo filho ele gera expectativa, ele gera projeto, ele gera sonho. Na verdade, quando um casal casa, ele contrai sonhos. O sonho de um se associa ao sonho do outro. O projeto de um se associa ao projeto do outro. E esse é um dos grandes motivos por que nós casamos. Porque nós queremos dar possibilidades mais construtivas para que os nossos sonhos se tornem realidade. Mas agora eles têm já 2 filhos. E eles têm esse filho que está para nascer. E o que acontece? Eles estão com medo. Por quê? Porque há um decreto que se o menino deles nascer, o menino vai morrer. A Bíblia não diz, os historiadores não apontam, mas as parteiras não vão fazer o parto desta criança. A mãe tem a criança em secreto, ela tem a criança escondida, ela tem a criança dela longe de todo mundo, e ela cria a criança por 3 meses. Eu sou pai de um menino de um pulmão bem forte. Quando chegavam na esquina perto da minha casa, o caso era pequeno, ele chorava e às vezes dava para ver de longe ele chorando. Eu sei que muitos pais aqui também acontece, não com todos, mas tem crianças que choram um pouquinho mais que as outras, né? De noite principalmente, 3 da manhã, 2 da manhã. E essa criança que eu não sei como, mas essa mulher manteve essa criança em secreto por 3 meses. Deixa eu te dizer, esta palavra ela é uma tipologia da nossa vida. Por quê? Porque todos nós já estamos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, da nossa família, da nossa vida, sonhos, projetos. E infelizmente o inimigo da nossa alma sabe do potencial espiritual que há sobre esses projetos, esses sonhos. E qual é o desejo dele? O desejo dele é matar esses projetos. Por quê? Porque ele sabe que esses projetos vão glorificar o nome do Senhor e eles vão fazer coisas grandes para Deus e ser grande aqui na terra.
O projeto que tem lá na tua casa, o projeto que tem na tua família, não foi do acaso, foi Deus que deu para você. Aleluia! E nunca aceite que alguém diga ao contrário. Se você recebe isso, você pode levantar as suas mãos e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Agora tem um problema. Chega um momento que a gente não conta nada dos nossos sonhos para ninguém, mas tem um momento que a gente não consegue mais segurar e guardar eles com nós, né, irmã Gladys? Tem hora que a gente consegue esconder dentro da nossa casa, do nosso coração, os projetos, os sonhos, mas o problema é que se aquilo é de Deus, ele começa a crescer, ele começa a crescer, ele começa a desenvolver, e ele precisa de espaço, tamanho, e ele precisa sair do lugar onde ele está. Assim é com o meu sonho, com o teu sonho, com os teus projetos. Se Deus te deu, você não tem como guardar eles em secreto. Por quê? Porque eles precisam crescer, porque é o projeto de Deus que eles cresçam. Aleluia! Agora aquela criança cresce, e aquela mãe desesperada: o que eu vou fazer com o meu filho? A palavra do Senhor e os historiadores nos apontam. Flávio Josefo é um dos que narra esta história. E Flávio Josefo é um judeu que viveu 2000 anos atrás. E ele conta esta história em detalhes. E Flávio Josefo diz que esse homem vai servir a Deus em um holocausto, e ele vai cultuar a Deus, ele vai pedir direção de Deus. Então a direção de Deus que eles têm para a vida deles agora é: eles vão se separar do menino e eles vão preparar uma espécie de cesto, juncada de folhas de papiro, que é tipo de uma alface mais fina, com betume, um tipo de um piche, aquilo traçado com bambu. Eles preparam esse cesto calafetado, eles queimam e aquilo fica impermeável. E a direção de Deus é que eles larguem no rio. A direção me parece que é uma loucura, mas a direção era que a mãe largasse a criança no rio e ela não ficasse perto da criança, e nem do mesmo pai. Eles deviam de pegar a criança, ir até o Nilo e largar a criança lá onde ela está. Agora aqui mora uma das chaves que a palavra de Deus nos traz para que nós tenhamos nossos projetos não sendo frustrados. Nós precisamos ouvir a orientação de Deus e não do nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, mas os olhos de Deus e a palavra de Deus nunca são enganosos. Deus nunca se deixa confundir. Deus nunca deixa ninguém confundir. Deus te trouxe aqui nesta noite para renovar a tua esperança nas promessas dele sobre a tua vida. E o Deus que não é um Deus de engano, ele quer que você crie novamente fé e esperança para você fazer aquilo que pode para muitos parecer loucura, mas se Deus está na direção, eu te digo em nome do Senhor: não temas. Não temas, porque se Deus te ordenou, está no negócio. A loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus. Aleluia. Eles pegam o cesto, eles largam no Nilo. Mas aqui é uma outra grande questão. Os projetos nunca podem ser somente deixados como que à mercê. Deus, ele ordenou que eu faça assim, então eu vou fazer assim, eu vou abandonar. Não. Existe uma parte humana, mas existe uma parte espiritual. E a parte humana, Deus nunca vai fazer por nós, porque essa nós precisamos fazer. Tem pessoas que eles recebem orientação diretiva de Deus, porém,
Eles fazem aquilo que o Senhor determina e eles largam inteiramente nas mãos de Deus e eles não se preocupam mais. Fé não é isso. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, eu gosto muito de uma tradução que diz a definição de fé desse texto, que é você crer em algo que não existe como sempre estivesse ali. Mas pela atitude dos do passado, eles alcançaram fé e foram aprovados. Então a fé ela é somada a uma coisa chamada atitude. Fé e atitude. E esse casal toma uma atitude de fé e também toma uma atitude de posição. Eles pegam, largam o menino sobre o cesto com o rio, como Deus orientou. Mas agora eles pedem que a menina mais velha deles desça o rio e fique olhando para que rumo vá o cesto. Eu aprendo com esse texto. Porque nós precisamos olhar para que lado está indo os projetos de Deus na nossa vida. Eu preciso olhar para que lado está indo aquilo que eu estou dando à luz. Eu preciso olhar para que lado está indo a minha vida espiritual. Eu preciso olhar para que lado está indo aquilo que eu estou construindo. Por exemplo, um casamento. Não é só Deus, eu preciso olhar para que lado aquilo está indo. O trabalho, Deus vai me abençoar, mas eu preciso olhar para que lado está indo o meu trabalho. Minha vida espiritual, Deus vai me abençoar espiritualmente e vai me abençoar, mas não é só eu ir na igreja, não é só eu tomar a ceia, eu preciso que às vezes eu estar olhando como eu estou conduzindo a minha vida espiritual, e isso não é pecado, isso é uma necessidade. Nós precisamos olhar, até porque nós precisamos entender que se Deus fizer um milagre, nós estamos entendendo que o milagre está ocorrendo. Se nós não estamos prestando atenção, como nós vamos saber se o milagre ocorreu? Agora, o mais interessante é que Deus prepara todas as coisas no seu devido lugar, Ele não chega atrasado. Está descendo ao rio se banhar a filha do faraó, uma moça chamada Timóteo. A Timóteo está com as suas donzelas banhando-se ao rio. E de repente ela escuta um choro de uma criança. E ela escuta o choro daquela criança. E ela pede que as suas criadas tragam até ela. E quando ela olha, ela diz: é filho das hebreias. Automaticamente e naturalmente, o que se esperava era dela correr até o pai dela, ou fazer com que o pai dela ficasse sabendo e mandar matar a criança. O detalhe é que foi Deus que determinou que eles tomassem uma posição de colocar ao rio. E foi Deus que mandou esta jovem ao rio. E foi Deus que agora faz com que ela olhe para aquela criança com um olhar diferente, com um olhar materno, com um olhar de carinho, e não com um olhar de ira. Se você está na direção de Deus, pode alguém até ter uma orientação para lutar contra o teu sonho, mas o Deus de projeto que confirma os projetos, Ele muda até o olhar das pessoas, o entendimento das pessoas, Ele muda decisões das pessoas, Ele muda posições das pessoas, Ele muda a atitude das pessoas, Ele muda aquilo que está preparado, Ele muda. Por quê? Porque se nós confiamos em Deus, o meu Deus nunca falhou e Ele nunca vai falhar. Agora olha só por que é interessante a gente ter o olhar no nosso milagre ou nos nossos projetos. Quando ela pega, ela começa a tentar fazer acalmar, apresenta-se Miriam. Por quê?
Porque tem horas que a gente tem que se apresentar nos sonhos e dizer: agora eu estou aqui pronto para fazer a minha parte. Sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas não fazem isso. Elas não se apresentam para assumir os seus sonhos. Elas ficam com medo. Deus colocou na tua mão um projeto de abrir uma empresa. Aí tu vai e compartilha com uma pessoa e tu pede um sócio. Mas Deus disse para você abrir uma empresa. Ele não disse para você abrir com outro uma empresa. Aleluia. Está entendendo? Às vezes a gente quer fugir das responsabilidades. Mas para que a gente possa ser contemplado com a bênção de Deus, nós precisamos nos apresentar para nós tomarmos posição e tentarmos ali nos colocar na brecha, para nós estarmos no momento certo, para nós honrar a nossa fé. Agora o inimigo coloca o efeito da dúvida. Porque poderia Miriam dizer: eu não vou lá, minha mãe, porque se eu for falar, ela vai matar a criança e vai matar eu. Todo mundo vai morrer. Mas a dúvida, ela impede o milagre. A dúvida impede o milagre na tua casa. A dúvida impede o milagre lá na faculdade, quando tu está precisando que Deus faça um milagre para que você possa pagar o semestre que vem. E eu sei que isso não é fácil. A dúvida impede que nesse momento que estamos vivendo de pandemia, você saia de casa e você vá ter que honrar aquilo que tu tem que honrar, que são compromissos acertados. A dúvida não quer, só que se você ficar crocado, a palavra de Deus diz: se te mostrares covarde no dia da dificuldade, mostrará que não tem força alguma e você será um derrotado. Aleluia. Então tem horas que nós temos que nos posicionar e nos apresentar. Isaías diz: o Senhor é a nossa bandeira, mas Ele se apresenta diante dos seus em revista para ver como está a guarda. Eu gosto muito desta palavra, porque mais adiante ele diz: vindo o inimigo como torrenciais como águas para devorar o seu povo, o Senhor os exaltará, levantando a sua bandeira, e eles não mancharão as suas espadas. Não é você que tem que pelejar, te apresenta na presença do Senhor e Ele vai pelejar por você. Vamos nos colocar em pé. Tá bom de pregar, irmãos, mas eu preciso me controlar. Eu estou sentindo a graça de Deus sobre esse altar, mas eu preciso parar. Aleluia. Aleluia. Sabe o que acontece quando nós estamos na direção de Deus? Deus gera o improvável no nosso milagre. Quem acredita nisso? Você pode dizer: Senhor, o Senhor pode gerar algo improvável no meu milagre. Não quero te induzir a nada, mas se você pode fechar teus olhos, levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu acredito. Senhor, eu acredito. Senhor, lá em casa tu pode dizer: Senhor, eu acredito. Olha um minuto mais para mim. Aquela moça, Timothy, olha e diz: o que eu faço? Olha como Deus age. Aquela moça não sabe o que vai fazer com a criança. Flávio Joséfo diz que ela olha para Miriam e diz: o que eu faço? A Miriam olha para ela: é o seguinte, essa criança está chorando de fome, vamos levar ela para uma das amas dos hebreus, e a ama dos hebreus vai dar leite e vai cuidar dessa criança. Olha o mistério, ela não falou que a criança era a irmã dela, e ela nem falou que iria levar para a mãe da criança. Olha para mim, nem toda revelação que Deus te dá você deve contar.
Nem toda a revelação do que está acontecendo você tem que falar. Por quê? Porque tem pessoas que não vão entender aquilo que está acontecendo. Tem coisas que nós temos que guardar para nós. Tem coisas que nós temos que fechar a boca, e nós temos que falar até ali e dizer: daqui para diante Jeová é contigo. Daqui para diante é o Senhor que vai realizar. Ou lá no teu coração está ardendo: não, vai dar certo, é assim, ó, é aquele caminho. Mas daí tu fala até onde Deus vai te dizer para falar. Você trabalha até onde, né, publicamente se deve, e dali para frente você vai falar em secreto com Deus. Aí a Tímote olha para ela e diz: leve uma ama, me traga uma dessas mulheres até mim melhor. E ela vai correndo e diz: mãe, vamos até a Tímote. E a Tímote, muito feliz porque achou uma candidata para cuidar da criança, mal sabia ela que ela era a mãe da criança. E ela diz: olha, você pode cuidar dessa criança, e se você cuidar desta criança, eu vou pagar você. Deixa eu te dar uma revelação. Quando o projeto é de Deus, além de abrir a porta, Deus vai fazer com que pessoas estranhas se apaixonem por esse projeto que é teu, e elas se engajem num projeto teu. Este é um grande sinal que Deus está no negócio. Ele dá paz para nós e dá paz para terceiros. Deus vai mover estranho para abençoar a tua vida, e você não fale nada, você aceite. Por quê? Porque é Deus mandando milagre na tua casa, é Deus mandando milagre na tua vida, é Deus levantando os servos dele para abençoar. Deus vai trazer pessoas de longe, vai trazer pessoas que não te conhecem, e essas pessoas vão se apaixonar pelo teu projeto, e é Deus que vai dirigir elas. O que tu tem que fazer é aceitar. Aleluia. Agora vejam só, eu estou encerrando aqui. Deus tinha um projeto na vida de Moshia. É como os hebreus chamam Moisés, de Moshia. Moshia, ele é assim nominado pela própria Tímote. Por quê? Porque ele é tirado das águas. Moshia, arrancado das águas. Só que ela cria esta criança até a idade que ele tem que aprender a ler e escrever. Só que o povo de Israel, nesta época, eles não escrevem. Só os egípcios escrevem. Eles têm tradição oral. Todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram transmitidos por tradição oral durante muito tempo. Então a mãe da criança cria nela, enfiando Bíblia nele, enfiando Deus na vida dele. Ó, você é hebreu, você que serve ao Deus de Israel, Elohim, chamado Elohim, aquele que chama as coisas da vida, o teu Deus. Você é descendente do pai Abraão. Existe um José que Deus usou ele para interpretações e foi enfiando Bíblia nele. E quando chegou a hora, ela pegou a criança e levou lá para Tímote e devolveu a criança, cumprindo a parte dela. Se você segurar o milagre na tua mão e tentar apertar, você vai matar o teu milagre. Vai ter um momento em que você vai ter que liberar esse milagre. E você vai ter que começar a abençoar outras pessoas para que o teu próprio milagre cresça. Você não entendeu, né? Tem fases que esse milagre vai gestar no nosso lado, mas às vezes ele vai ter que ser gestado do lado das outras pessoas. Aleluia! Agora ele vai para o Egito. E lá no Egito ele tem a possibilidade de ele aprender a língua dos egípcios.
E lá ele tem a possibilidade de ele aprender a cultura do egípcio. Ele aprende a fazer vidro, por exemplo. Ele aprende a lidar com metal. Ele aprende a trabalhar com tantos elementos. 15 anos depois, ele se torna general das legiões do norte do egípcio. E ele aprende as artes da guerra. Tudo isso Deus usaria mais tarde lá no deserto. Por quê? Porque Deus estava preparando ele para algo maior. Em nome de Jesus, esta noite eu quero te convidar. Talvez você ainda não entendeu o mistério, mas eu quero te dizer, antes de mais nada, entrega teu caminho nas mãos do Senhor. Entrega teus sonhos, teu futuro. E você comece a confiar em Deus, a falar com Deus. E Deus vai mudar o quadro da tua casa, o quadro da tua família, o quadro lá da empresa, aonde tu está. Parece que tudo está caminhando para se perder. Não, confia em Deus. Deus vai mudar essa história. Eu quero te convidar, você que está aceitando a Jesus e que precisa, ou que está precisando muito da ajuda de Deus e um sonho, ter um projeto, a você colocar a mão sobre o teu coração. Não vou chamar ninguém aqui para frente, mas eu quero orar contigo. Em casa, se você pode orar comigo, lembre-se, entrega teu sonho nas mãos do Senhor, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Entrega a tua casa, entrega teus filhos, entrega tudo. Deus vai mudar a história lá e Deus vai operar uma grande obra, eu tenho certeza. Está doente, entrega tudo nas mãos do Senhor. Deus pode mudar este quadro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te exaltar e te engrandecer. Agradecendo, Pai eterno, porque o Senhor é um Deus que nunca falha. O Senhor é um Deus que nunca, Pai eterno, deixou ninguém que confia no Senhor frustrado. O Senhor é aquele que, Pai, renova a esperança de todo aquele que acredita no Senhor. Nós queremos orar por aqueles que estão, Senhor, confiando em Ti e entregando as suas vidas nas Tuas mãos. Aquele que está dizendo, eu não consigo. Mas, Pai, o Senhor pode colocar fé no seu coração e ele acreditar que há uma possibilidade para que tudo mude. Se ele entregar sua vida nas tuas mãos, o Senhor pode mudar a história dele. Assim eu oro. Eu estou orando com alguém que tem projetos, que tem ficado angustiado, porque não tem conseguido alcançar os seus sonhos. Tem lutado, mas Senhor, tem sido frustrado. Mas o Senhor pode mudar esta caminhada nesta noite. O Senhor pode mudar a história desta vida nesta noite. A história desta família. Quem sabe esta família está para terminar. Esta empresa está para bater as portas e fechar. Mas o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode mudar a história deste projeto. Entra nesta casa. Entra dentro deste lar. Dá revelações novas. Dá, Senhor eterno, orientações novas, visão nova, um tempo novo. Ah, Pai, Tu pode operar milagre. Nós oramos pelo milagre, nós oramos por transformação. Aquele que está doente, nós oramos repreendendo toda enfermidade, todo mal. Nós ordenamos que saia em nome de Jesus e esta pessoa possa entregar a sua vida nas Tuas mãos, te glorificar e te exaltar e te bendizer, e ele ver aquilo que o Senhor pode fazer sobre uma pessoa que entrega as suas vidas nas Tuas mãos. Nós cremos, nós oramos, nós te bendizemos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém.